De grande interesse, do ponto de vista tecnológico, é aquele problema de determinar as forças que agem sobre um objeto que se move num fluido. Na verdade, aqui a gente trata o problema de um outro jeito, como se o objeto estivesse em repouso e o fluido em movimento. É isso mesmo, que o que importa é o movimento relativo, de forma que, para considerações que nós faremos a seguir, nós vamos considerar um fluido em movimento em relação ao objeto. Mas, muitas vezes, quem está em movimento não é o fluido, né? É o objeto. Então, quero só chamar atenção para esse detalhe, mas esse detalhe, a rigor, é irrelevante, né? Porque se o objeto está em movimento em relação ao fluido, o fluido está em movimento em relação ao objeto. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui um objeto que está em repouso, né? E temos agora o problema de um fluido, né, que está em movimento. Qual é a força exercida sobre esse objeto? Ora, nós sabemos muito bem quão relevante isso é, né? Por exemplo, temos aqui o problema, né, de um paraquedas, né? Existem também outros objetos, né, que são colocados para voar, né? Mas, de qualquer maneira, o paraquedas é o mais simples, né? De forma que, como ele está em movimento em relação ao ar, né, é como se o ar estivesse em movimento em relação a ele, né? De forma que esse movimento relativo faz com que o fluido viscoso, é disso que nós estamos falando, né, forças exercidas por um fluido viscoso sobre um objeto que se move. De forma que o fluido exerce uma força. Sim, pode ser o ar, mas aqui o mais habitual é o ar mesmo, né? Uma força de natureza viscosa, né? E como sabemos, mediante a ação dessa força, e essa força se equilibra com uma força gravitacional, depois de um certo tempo, esse indivíduo, ou uma bola, uma bolinha dentro de óleo, de um fluido qualquer, né? O fato é que F mais mg, depois de um certo tempo, é igual a zero. É isto. Então, esses objetos acabam se movimentando depois de algum tempo, né? No caso do paraquedas, não. Ele atinge uma velocidade constante depois de um certo intervalo curto de tempo, né? Uma bolinha num fluido viscoso, também a mesma coisa, como a gente pode ver nesse vídeo aqui. Com o kit de laboratório didático de mecânica, poderemos estudar a densidade, os fluidos e a viscosidade. Para determinar o valor da viscosidade de líquidos pelo método de Stokes, usaremos uma régua, um cronômetro, um tubo de acrílico contendo óleo automotivo e um tubo de acrílico contendo glicerina. Ambos os tubos contêm dentro deles, além dos líquidos, uma pequena esfera de plástico mais densa que os líquidos. Iniciaremos medindo a distância entre as tampas brancas que servirão de referência para a tomada de dados. Em seguida, com o cronômetro zerado, viraremos o tubo, prestando atenção no instante em que a esfera de plástico inicia o movimento de queda, saindo da parte branca da tampa. Por ser leve, a esfera rapidamente atinge a velocidade limite, seguindo o trajeto em regime laminar e com velocidade constante. Ao final do trajeto, ou seja, quando a esfera atinge a outra tampa, deve-se parar o cronômetro. Para melhorar os dados do intervalo de tempo, pode-se repetir a medida algumas vezes
e se fazer uma média aritmética. Com os valores da distância percorrida pela esfera e do tempo para percorrê-la, podemos determinar a velocidade da esfera. Com o valor da velocidade da esfera, podemos fazer os cálculos da determinação do valor da viscosidade da glicerina e do óleo. Para isso, são necessários também os valores do raio da esfera e da sua massa. Estes valores são medidos previamente e são dados. O raio da esfera, por exemplo, vale 3 milímetros e a massa da esfera vale 0,20 gramas. Outro dado importante é a temperatura ambiente, pois o valor da viscosidade muda consideravelmente de acordo com a temperatura. Após obter os dados, é possível fazer comparações de resultados com tabelas facilmente encontradas de valores de densidade desses líquidos. Temos aqui outros exemplos, né? A força de sustentação, né? E aí vem aquela questão lá do anúncio, né? Do comandante, né? Quando vai atravessar turbulências, né? Essa força aqui costuma variar numa turbulência em função das condições, né? Do fluido pelo qual o avião atravessa. De forma que, repentinamente, aqui essa força acaba se tornando, né, menor do que a da gravidade. E o avião... É isso que acontece, né? Muito bem. De forma que esse é um problema interessante, né, de movimento de um objeto em relação a um fluido. O fluido, né, para esse objeto, está se movimentando para cima, né? Na verdade, é ele que está, mas não importa, é o fluido que a gente considera como estando em movimento, né? Então, esse objeto se movimenta em relação a um fluido. Eu tenho aqui um outro exemplo, né, que é muito importante, especialmente na Fórmula 1. Né? É um problema de aerodinâmica. Né? Como é que deve ser o design, né, de um automóvel para que você reduza essas forças exercidas pelo fluido? Né? De forma que nós veremos, né, que existe um parâmetro do qual essa força aqui depende, né, e que é importante nas análises, né, da força agindo sobre um objeto, né, quando o objeto está em movimento em relação a um fluido viscoso. Né? Muito bem. Deixe-me só explicar, né, em poucas palavras, né, como é que a gente escreve uma expressão, porque eu preciso, na realidade, de escrever, né, uma expressão formal, pelo menos, né, para a força. O problema sempre, do ponto de vista prático, né, é de como calcular a força. É curioso aqui, porque, na realidade, para calcular essa força, tudo que eu preciso saber é como é que a pressão varia de ponto para ponto. E como nós sabemos, de acordo com a equação de Bernoulli, a pressão depende da velocidade. Né? Então, grosso modo, se eu tenho um objeto qualquer, vamos colocar esse objeto de uma forma bem simples, assim, né? Uma folha se movimentando, né, em relação a um fluido. Aqui. Esse é um exemplo simples. Quer dizer, simples para entender, né? Mas o que eu vou escrever agora para esse objeto, né, vale para qualquer um outro. Né? Vale, por exemplo, para uma bola, uma esfera, que se mova em relação ao fluido, ou o fluido se movimentando em relação a ela. Né? Essa conta aqui é mais fácil, ainda assim difícil de fazer, mas é a mais fácil de ser feita. Né? Um objeto esférico se movimentando em relação a um fluido. Né?
Muito bem. Então, a teoria é a seguinte. Sendo a pressão igual à força por unidade de área, então o que eu faço aqui é dividir, né, esse objeto em pequenos elementos de área. Essa aqui é a área que está em contato com o fluido, porque é ali que as coisas se passam. De forma que, se eu considerar, né, um carro, eu devo levar em conta esta região que está em contato com o fluido, né? É claro que no regime turbulento você precisa levar em conta todo o carro, né? Enfim, se eu tenho um objeto, quer seja ele uma superfície aberta ou um objeto tridimensional, o truque é sempre o mesmo. Se eu tenho um elemento de área dA, né, então eu posso escrever, né, a força dF. O que é a força dF? É uma força infinitesimal agindo sobre esta área dA e, portanto, se eu tenho esta área dA, sobre esta área age uma força dF, né, onde dF é igual a P vezes dA. Só que a força é uma grandeza vetorial, de forma que o que a gente agora deve fazer é o seguinte, e como de fato o que importa aqui é a componente normal da força, né, então eu escrevo dF como sendo igual, agora estou falando de força, P, né? Veja que aqui o elemento de força para esse elemento de área, cujo vetor posição é x, y, z. De forma que a pressão no ponto x, y, z, né, vezes, agora, ds. ds é um elemento de superfície, de tal maneira que ele seja normal à superfície, que eu estou calculando, na realidade, é só o componente normal da força, vezes dA, de forma que ds é igual a n vezes dA. E agora, em qualquer caso, para eu determinar a força sobre essa superfície ou sobre aquele automóvel lá, em princípio, mas só em princípio, a força pode ser escrita como uma integral, né? Claro que nós estamos falando de uma integral de superfície, né? Se a superfície for fechada, eu indico aqui, mas é uma superfície qualquer, né? Então pode ser fechada ou não, né? Se for, por exemplo, só essa superfície em movimento, né? Mas nos casos de interesse é ao longo de uma superfície fechada, da integral da pressão, que varia de ponto para ponto, ds. Não é fácil determinar isso, né? Certamente não é fácil determinar de forma alguma, né? O fato é que, em princípio, agora eu posso fazer uso, por exemplo, da equação de Bernoulli para relacionar a pressão em cada ponto, por exemplo, né, com a densidade e a velocidade, por exemplo. Não importa, aqui a ideia é só explicar como é que se calcula, né, essa força. Muito bem, mas se a gente... qualquer exercíciozinho, por exemplo, esse aqui, envolvendo um objeto esférico, já dá um trabalho
relativamente grande, né, para se determinar essa força. Muito bem. Vamos agora escrever, né, um resultado obtido por Stokes para a força no regime, né, laminar. O mais simples possível no regime laminar. E vamos considerar uma esfera de raio A. Vamos chamar de A o raio da esfera. Ora, fazendo esta conta aqui, nesse regime, se obtém o seguinte resultado. Força. Eu quero lembrar que ela acaba sendo escrita em termos da velocidade, porque a pressão depois pode ser escrita em termos da velocidade. De forma que a força é igual a menos 6π, contas, né, vezes A, vezes eta, o coeficiente de viscosidade dinâmica, vezes V. Vezes V. Aqui está. Para uma esfera. Dá trabalho obter esse resultado aqui. Não é tão simples, não. Mas se pode provar isso. Depende do raio da esfera. Isso é fácil entender. Se eu aumentar o raio da esfera, a força vai ser maior. Isso a gente sabe na prática, na verdade. Nem precisa recorrer à teoria, né? De forma que essa aqui é a famosa fórmula de Stokes, né? Para uma esfera num fluido viscoso, caracterizado por um coeficiente de viscosidade eta. E esta força, ela é um sinal negativo de V. É oposta à velocidade, claro, a gente sabe disso. Na prática, estou falando, né? Na prática. Então, se o automóvel se move para cá, essa força está para cá. Se o objeto desce com velocidade V, essa força está para cima. É assim. Né? Em todos os casos, né? A força está, portanto, com sinal menos V. E se um objeto não for, né, um objeto esférico, um paraquedas, uma forma geral, né? Bom, aí nesse caso se pode mostrar que F é igual a menos B, claro que esse B aqui é uma constante que depende do coeficiente de viscosidade, né, vezes V. É isto. Ora, vamos a uma primeira aplicação disso. A primeira aplicação é a determinação do coeficiente de viscosidade de um líquido, da água, do óleo e assim por diante. Como é que a gente faz? Ora, depois de algum tempo, a velocidade é constante. Em sendo assim, ela é constante, né, porque essa força aqui se iguala à força gravitacional. Então, F mais m vezes g, né, é igual a zero. Então, considerando só ao longo, né, do eixo z, né, se a velocidade, né, for, então, igual a menos v vezes k, essa condição aqui me leva à seguinte expressão. 6 vezes π vezes a
vezes zeta, vezes essa velocidade, agora só ao longo do eixo y, vamos considerar o eixo y aqui para cima, né, é igual a m vezes g. Está aqui. Então, veja como é fácil, né, determinar o coeficiente de viscosidade. Tudo que eu preciso determinar é Vy. A velocidade terminal, porque depois de um certo tempo, ela atinge essa velocidade aqui, né? Bom, mas aqui, para velocidades então baixas, né, não pode ser muito alta, porque senão nós saímos daquela hipótese, não é, do regime laminar, né, do escoamento laminar. Então, eu tenho aqui uma expressão simples. O coeficiente de viscosidade dinâmica igual a m vezes g, dividido por 6π vezes a, vezes Vy. Ora, o que eu tenho que fazer? É só determinar a velocidade. Experimentalmente, né? Porque essa velocidade terminal depende de fluido para fluido. Então, o problema aqui é de determinar só essa velocidade. Uma vez determinada essa velocidade, velocidade com que cai esta esferinha no óleo, na água e assim por diante, né? E com isso, você tem uma forma relativamente simples, né, de determinar o coeficiente de viscosidade dinâmica. Muito bem. Aqui foi feita a hipótese, então, de regime laminar, né? Veja, essa hipótese de regime laminar, usualmente, né, ela evoca uma equação, né? Por quê? Nesse caso, a equação de movimento, né, de um fluido é apenas menos gradiente da pressão dividido pela densidade mais eta vezes Laplaciano da velocidade é igual a zero. Então, veja, eu tenho aqui uma relação entre o gradiente de pressão e o divergente, né, da velocidade, de forma que, em princípio, eu tenho aqui uma equação para a pressão, né, em função da velocidade, que eu vou utilizar aqui. Muito bem. No regime turbulento, bom, aí as contas são muito mais difíceis, né, de serem levadas a cabo, né? De forma que, no regime turbulento, eu tenho basicamente agora, além dessa força, porque ela continua existindo, mas ela é menos relevante, porque no regime turbulento a velocidade é grande, né? Então, usualmente, a gente só leva em conta a outra força que surge no regime turbulento. Esta é mais difícil ainda de se provar, mas assim o é. Ou seja, a força, vamos pensar agora a força só na direção da velocidade, né? Então, vamos chamar essa força como sendo, a velocidade está na direção z, né? De forma que vamos pensar só nessa força na direção da velocidade z. Ela é dada por menos, o menos é sempre porque ela é contra, né? Está no sentido oposto ao da velocidade. Menos ρ, aqui eu tenho um fator 2, menos ρ sobre 2, vezes um coeficiente que nós vamos denominar de arraste, CA, vezes a área,
vezes a velocidade ao quadrado. Veja, no regime turbulento, em geral, né, nós escrevemos essa força como sendo igual a menos kappa vezes V elevado à potência N. Né? De forma que no regime turbulento, a força é muito maior do que esta força que cresce linearmente. Por exemplo, nesse caso aqui, eu consigo deduzir uma expressão para essa força que depende da densidade, da área, sempre depende da área, e vezes um coeficiente de arraste. Esse coeficiente de arraste, por outro lado, ele é função do número de Reynolds, né? Mas depende muito, né, muito do design. Então, aqui eu estou apresentando alguns valores desse coeficiente de arraste. De forma que o que a gente procura no design dos veículos é reduzir este coeficiente aqui, coeficiente de arraste. Por quê? Veja, à medida que a velocidade cresce muito, 300 km por hora, né, essa força cresce com o quadrado da velocidade. É claro que além desta, também eu tenho esta outra. Mas de qualquer maneira, aqui a teoria já é muito mais complexa. Aliás, essa é uma característica bastante geral. A descrição, tanto das forças, né, quanto dos escoamentos, né, no regime laminar são bem mais simples, ao passo que no regime turbulento o tratamento é bem mais complexo. O que nós apresentamos aqui foi uma análise, mas dando os resultados, né, para as forças quando um objeto se desloca num fluido viscoso. E estabelecer aqui a diferença entre a força no regime laminar e a força que surge sobre o objeto no regime turbulento, onde agora nós temos uma dificuldade muito maior de deslocar o objeto, porque a força é proporcional ao quadrado da velocidade, no caso do regime turbulento.